Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet. Bom, eu sei que eu tô devendo um monte de vídeo pra uma galera aí. Entre eles eu estou devendo o vídeo resposta aos vegetarianos que o Robson tem me cobrado. Eu vou fazer esses vídeos. Na verdade, tava escrevendo o texto sobre esses vídeos quando eu descobri que não adiantava fazer um vídeo sobre a ética vegetariana ou N outras coisas que eu também quero discutir sem fazer um vídeo sobre morte. Porque primeiro é preciso definir muito bem, ou pelo menos discutir muito bem do ponto de vista ético, a questão da morte e da dor, para depois você conseguir debater sobre outras interpretações com relação a isso. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre morte e dor do ponto de vista ético. Morte, ponto inefável. Ninguém escapa dela. Ela leva a tudo e a todos. E isso vale para qualquer ser vivo. Quer dizer, será? Eu, como biólogo, me sinto na obrigação de lembrar as pessoas de que o mundo não gira em torno dos seres humanos, né? A gente acha que o mundo é dos seres humanos porque nós somos os maiores seres que dominam a face da Terra. Mas antes de ser dos seres humanos, o mundo é dos artrópodes, e antes de ser dos artrópodes, o mundo é das bactérias. Se vocês assistiram aquele meu vídeo da Lynn Margulis e a mitocôndria, eu mostro que o mundo continua sendo das bactérias, e na verdade, todo tipo de energia que a gente tem é produzido pelas bactérias, as nossas bactérias internas, que são chamadas de mitocôndrias. Então, vale a pena a gente começar a discutir isso daí do ponto de vista das bactérias. E o conceito de morte, ele é muito complicado quando você começa a envolver micro-organismos. É óbvio que é possível matar uma bactéria. Antibióticos fazem isso, produtos de limpeza fazem isso. E a própria bactéria pode morrer de velha, sei lá, por envelhecimento celular, tal, enfim, né, rompe a parede celular. Mas qual é a definição de morte para uma bactéria? Por exemplo, a forma primordial de reprodução das bactérias é a reprodução assexuada. Ou seja, simplesmente ela se duplica. Ela simplesmente duplica o material genético, divide no meio, separou, acabou. Quando há uma duplicação de uma bactéria, simplesmente assim, uma duplicação assexuada, qual das duas células é a mais velha e qual é a mais nova? Qual delas é a célula original e qual é a célula filha? Duplicou igualzinho. Não tem essa hierarquia de mais velho e mais nova. Ou seja, a gente pode dizer que as duas células são novas. Então, quer dizer, a velha morreu, mas ela não morreu, ela só dividiu em dois, ela continua lá. O mesmo material que compunha a velha está lá. E aí? Você pode falar de morte nesse sentido? Então quer dizer que, na verdade, a velha bactéria continua sendo as duas novas. Ela só se dividiu em dois, então aquelas duas são o mesmo indivíduo antigo. Então quer dizer que uma colônia de bactérias, na verdade, são o mesmo indivíduo. Então não dá pra matar uma bactéria nesse sentido, porque se você não mata a colônia toda, sempre vai sobrar uma viva, quer dizer que ela é imortal? Como que a gente interpreta isso? E as células mais complexas como a bactéria? Vamos agora para as células eucarióticas. Esse processo de divisão é o mesmo para muitos protozoários, é o mesmo para fungos unicelulares. As culturas de célula HeLa, né, que são células humanas, eu comentei sobre elas no vídeo da Pepsi, são chamadas de culturas de célula imortais. Por dois motivos, né? Primeiro, porque tem tantas cópias no mundo inteiro que é impossível acabar com todas elas. E segundo, que é porque tem uma mutação nessas células que faz com que tenha um erro na síntese da enzima telomerase, ou seja, então quer dizer, acaba que elas rompem com o processo de envelhecimento celular. Isso daí daria para explicar num outro vídeo, o processo da telomerase, é muito interessante. Mas esse não é um vídeo sobre biologia, é um vídeo sobre ética. Qual é o ponto da morte, então, de uma célula HeLa, entendeu? Da cultura HeLa? Quando é que a gente pode dizer que um indivíduo morreu? Eu nem vou falar das plantas aqui porque vai demorar demais, né? Mas é sabido que as plantas morrem, claro, mas elas têm muito mais mecanismos para driblar a morte do que nós, por exemplo. Mas vamos pegar então o animal mais simples que existe, a esponja. É óbvio que uma esponja pode ser morta. Se você tem uma esponja num aquário, você joga veneno na água ou você desliga todos os aparelhos do aquário, ela vai morrer. Mas se você pega uma esponja, um indivíduo esponja, e picota ele em milhões de pedaços, cada pedacinho vai gerar uma esponja individual. E aí, qual dessas esponjas, desses pedacinhos, é a esponja antiga? A gente pode dizer que a esponja morreu, a esponja antiga? Agora, é claro, quando você começa a aumentar o grau de diferenciação de tecidos dos animais, você começa a dificultar esse processo de sobrevivência, e aí, obviamente, você começa a facilitar o processo de individualização. E aí fica mais fácil definir o que é um indivíduo, né? E também quando decretar a morte dele. E isso é fundamental para definir o conceito de morte que eu gostaria de discutir aqui. Porque antes você tem que definir o que é um indivíduo. Tipo, eu mato milhares de células minhas quando vou ao banheiro, quando eu esfrego minha pele, quando eu me coço, por exemplo. Eu mato milhares delas. E eu falo de morte mesmo. Elas deixam de ser vivas e passam a ser mortas. Mas eu não morro. As células morrem, mas eu não morro. Qual é o conceito de individualidade dessas células? Sabe, não existe. Ainda que eu consiga pegar um monte de células do pirula e fazer uma cultura de células, ainda assim elas vão ter que ser mantidas de forma artificial. Elas não existem individualmente sem mim. O indivíduo sou eu. Ou seja, matar células de mim mesmo
não é a mesma coisa que me matar. Aliás, essa noção de individualidade é muito complexa, né? Provavelmente vocês já ouviram falar que as nossas células se renovam com o tempo, né? Elas duram um tempo determinado. Glóbulos brancos duram cerca de 1 ano, hemácias duram 4 meses, tem algumas células que duram dias, tem outras que duram mais tempo, mas digamos que, grosso modo, a cada 7 anos, acho, sei lá o que, você renova praticamente todas as células do seu corpo. Ou seja, você ainda é o mesmo indivíduo? Aí fica aquela pergunta. Tem um dilema, que é muito interessante, que é o dilema do barco, né? Digamos que você tem um barco muito velho e você vai substituindo peça por peça desse barco, substituindo por uma nova. Você substitui, vai trocando uma por uma. Depois de um tempo, você substituiu todas as peças do barco antigo e você tem aquelas peças velhas do barco que você tirou. Se eu pegar essas peças velhas e montar um outro barco, então qual dos dois é o barco antigo? Aquele que eu fui substituindo peça por peça, ou esse novo barco que eu montei com as peças do barco antigo, montando de novo o barco antigo? Sabe? Então você tem essa questão que fica muito complicada, nesse dilema do barco. O Luciano Huck teve um problema com isso, naquele quadro dele em que ele reforma carros antigos, né? Porque o carro estava tão detonado que eles tiveram que trocar o chassi do carro. Só que com automóveis acontece diferente do que acontece com barco. Quer dizer, eu não entendo nada de barco, então eu acredito que isso sirva de exemplo. Mas o carro tem o número do chassi. Ou seja, ele tem uma individualidade, né, porque é aquele número do chassi que está impresso no documento dele, né? O problema do Luciano Huck foi esse. Trocando o chassi do carro, na verdade você trocou o carro do cara. E o cara depois estava com um carro que não era dele. Enfim, tem todo aquele rolo que eu não entendo aí, não vem ao caso. Mas a questão é, nós temos um número de chassi porque algumas células nossas não são substituídas com o tempo. A exemplo, algumas células ósseas, se não me engano, e os neurônios. Os neurônios não são trocados com o passar do tempo. Ou seja, a gente pode dizer que, de alguma forma, o nosso cérebro é o nosso número de chassi. É aquela parte que não troca nunca. E faz todo sentido, porque até que prove o contrário, é exatamente no cérebro que você armazena todas as informações, né, suas como indivíduo, e que você também tem todos aqueles centros de controle, motor, de dor, etc e tal, né? Ou seja, você está se mexendo voluntariamente é porque o seu cérebro está funcionando. No caso, o cérebro e a medula, né? Eu vou chamar de cérebro todo o encéfalo, tá? Porque facilita a vida, né? O Yuri pode dar uma aula de neuroanatomia muito melhor do que eu, mas oficialmente o cérebro é só o córtex cerebral, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou chamar de cérebro tudo o miolo, tudo que está dentro da cachola e a medula. Aqui não importa, para o meu raciocínio, se você acha que o cérebro é o tradutor do mundo espiritual, que ele é uma via de contato com Deus, que é uma coisa. Não interessa. O que interessa aqui é o cérebro é o que determina a nossa individualidade. Eu não estou discutindo religião nesse vídeo, nem é meu interesse. Mesmo porque a ética ela tem que ser livre desse tipo de coisa, né? Você tem que ser ético para qualquer um, com ou sem religião. A questão é, aceitando que o cérebro é a fonte da nossa individualidade, já está ótimo para o meu raciocínio aqui, certo? Então, o cérebro é o nosso número do chassi, não pode ser trocado, senão troca a pessoa. Bom, mas será que o cérebro ele é suficiente para gerar individualidade? O cérebro é um conjunto de gânglios nervosos, né, de neurônios, concentrados perto dos órgãos do sentido, basicamente porque eles estão perto da boca e a boca é sempre aquilo que chega primeiro. Isso, do ponto de vista evolutivo, é chamado de cefalização, ou formação da cabeça. Não vem ao caso nesse vídeo. Mas, por exemplo, uma planária tem um cérebro bem rudimentar, mas tem um cérebro. Mas se você fatiar uma planária em não sei quantos mil pedaços, cada pedacinho vira uma planária nova, com ou sem cérebro. Aí volta o mesmo dilema do barco. Em artrópodes, por exemplo, uma barata pode viver até 1 mês sem a cabeça, até ela morrer de fome, né, de inanição. Claro que ela não vai ficar se mexendo, porque arrancando a cabeça dela, você corta muitos dos gânglios motores da barata, né? Então, ela não vai se mexer, mas ela vai ficar viva lá. Basicamente porque todos os órgãos vitais da barata, e não só da barata, mas de todos os insetos, não dependem do cérebro. Né? Respiração, excreção, essas coisas não dependem do cérebro. É bem descentralizado na barata. Ou seja, mesmo sem cérebro, a barata continua viva. E ela só vai morrer, na verdade, porque cortando a cabeça dela, além do cérebro, você leva a boca também. Ou seja, ela não tem como comer e é só por isso. Se você arrumasse um jeito de alimentar a barata mesmo sem cabeça, ela ia ficar viva até o tempo que durar uma barata. Agora, uma barata com ou sem cabeça dura até 1 mês sem comida. Um exemplo mais palpável que aconteceu com a gente no último trabalho de campo. Uma das integrantes do nosso laboratório deu uma martelada errada lá e acertou uma lacraia. Quando a gente foi ver, ela tinha cortado exatamente o segmento da cabeça da lacraia. Exatamente, deu certinho, assim, foi por acaso. A gente pegou os 2 pedaços e colocou num balde. A cabeça, claro, parou de se mexer em pouco tempo, mesmo porque a cabeça não mexe muito, né? Só a antena e as mandíbulas, né? Agora, o corpo da lacraia ficou se mexendo por cerca de 5 horas depois que a cabeça foi arrancada. E eu diria mais, ele
ele só parou de se mexer porque ele perdeu todo aquele fluido corpóreo lá, né, o sangue lá do corpo do bicho. Se a gente tivesse cauterizado talvez a ferida da cabeça, talvez tivesse continuado a se mexer por sei lá mais quanto tempo, talvez mais de um dia, sei lá. Essa é a vantagem de ter um sistema nervoso extremamente descentralizado. É uma estratégia que funciona muito bem em empresas, por exemplo, descentralizar as diretorias. Então, por exemplo, quando você tem uma empresa que tem a diretoria centralizada, se aquela diretoria faz alguma merda, todo mundo vai pro buraco. Se você tem vários departamentos com diretorias descentralizadas, se um afundar, afunda só ali, não afunda o resto, né? Enfim, aquela coisa. Em seres vivos isso funciona também como estratégia fisiológica, porque tem inclusive até casos de, por exemplo, de mariposas sem a cabeça que não só foram fecundadas, como puseram ovos. Né? Então, quer dizer, é uma estratégia de sobrevivência, né? Você conseguir descentralizar os seus gânglios nervosos. Mas afinal, quando que aquela lacraia morreu? Ela morreu quando ela perdeu a cabeça? Ou ela morreu quando ela parou de se mexer? Ou ela morreu quando morreu a cabeça? E também a gente não sabe quando ela morreu, porque ela parou de se mexer, mas ela poderia ter continuado viva mais um tempão. Quando que a lacraia morreu? Se você for levar isso em conta, então quer dizer que uma pessoa que doa o coração continua viva, porque o coração dela continua vivo, apesar dela ter morrido. Então, e essa que é a questão, eu discordo disso. Em seres humanos, a individualidade está relacionada ao cérebro. Ou seja, a pessoa morreu o cérebro, a pessoa já era, ainda que pedaços dela continuem vivos por aí. Agora eu vou falar um pouco sobre dor. Biologicamente falando, a dor é um indicativo, né, é um estímulo dizendo que tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não está correta e que precisa ser reparado, afastado, consertado, enfim. Existe uma anomalia rara, eu não vou achar o nome agora, mas eu posso deixar escrito aqui embaixo, né, de pessoas que não sentem dor. Elas nascem sem a capacidade de sentir dor, as terminações nervosas para a dor não são ativadas. Elas não sentem outras coisas, eu acho também, coceira, coisas assim. Essas pessoas precisam estar constantemente indo ao médico, porque elas quebram costela, quebram a perna, elas têm machucados às vezes que elas não percebem que elas têm porque elas não sentem dor, sabe? É uma complicação muito grande, elas geralmente não duram muito tempo. Ou seja, a dor ela é fundamental, ela é importante para te dar o alerta de que alguma coisa não está certa, de que alguma coisa não vai bem. E quem é que reconhece a dor como dor? Adivinha? O cérebro, exatamente, o seu número do chassi. Ainda que exista o arco reflexo em algumas partes do seu corpo, como no joelho, por exemplo, ainda assim isso não é considerado dor, é apenas um estímulo nervoso. A dor precisa obrigatoriamente passar por um centro que reconheça como dor, e isso é dado pelo cérebro. Ou seja, sem cérebro, sem dor. Ou pelo menos você não tem nenhuma maneira de perceber que o que você está sentindo é dor, cócega, sei lá o que seja. A informação termina no nada. Você tem o estímulo na pele, mas ela não é levada para nada. É mais ou menos como um liquidificador fora da tomada. Sabe, você consegue apertar o botão do liquidificador, provavelmente ele vai afundar, ou seja, ele vai reagir, o botão vai reagir. Só que não vai ter reação do liquidificador porque não está ligado na tomada, ou seja, não tem como. Então sem o cérebro não tem dor. Bactéria não sente dor, pelo menos não até onde a gente possa determinar. O mesmo para plantas, para protozoários, para esponjas e qualquer criatura que não possua neurônios, porque dentro do nosso entendimento científico até hoje só sente dor quem tem neurônio. Podemos estar errados, mas por enquanto não tem como saber. Bom, o nosso sistema nervoso central é bem centralizado, né? Diferente do que acontece com uma minhoca ou com uma barata, a gente não pode viver sem cérebro, a menos que seja artificialmente. Sem cérebro não existe dor e também não existe noção de individualidade, porque é o cérebro que te dá individualidade, o número do chassi, lembra? Eu tentei argumentar sobre isso naquele meu vídeo sobre o aborto dos anencéfalos e muita gente eu acho que não conseguiu me interpretar direito. Eu espero que com esse vídeo aqui vocês consigam entender o que eu disse. Espero que fique mais claro. A morte para um ser humano é o desligamento desse cérebro. Por isso que pacientes com morte cerebral declarada não têm condições de voltar a ser o que eram antes. Até hoje não foi relatado nenhuma experiência de quase morte com pessoas com morte cerebral. Ninguém voltou para contar. Morreu o cérebro, morreu a pessoa. E digo mais, não só o desligamento do cérebro tem a ver com o fim da individualidade da pessoa, mas a modificação desse encéfalo também. Existem vários casos de pessoas que sofreram acidentes, derrames, etc e tal, perderam uma massa encefálica, alguma coisa assim, e voltaram como pessoas completamente diferentes. Às vezes até sem as próprias memórias. Eu não vou citar isso nesse vídeo, mas é só para complementar a ideia. É o funcionamento e a integridade do cérebro que determinam a individualidade em seres humanos. Agora vamos para a parte ética mesmo. O que é pior? A morte ou a dor? Bom, depende. A morte não tem volta. Tá? Independente da religião que você acredite, individualmente, a morte não tem volta. A dor tem volta. Mas o que é pior? Sentir muita dor ou morrer? Dor injustificada e sem solução deve ser tolerada? Exemplo, se eu estou encostando o braço numa chapa de aço quente, eu vou sentir dor, vou afastar
o braço e provavelmente parou ali. Eu vou sentir ainda a queimação por alguns dias, talvez, vou passar uma pomada, não sei, e vai passar a dor. A minha vida vale mais do que essa dor. Ou seja, não justifica tirar a minha vida por causa de uma dor no braço porque eu encostei numa chapa quente. Mas e câncer ósseo, por exemplo? Uma dor lancinante, horrorosa, que não passa nem com morfina e principalmente que não vai ter solução, não vai ter cura. Será que essa dor vale mais que a vida? Vale a pena viver para sentir esse tipo de dor, ou sentindo esse tipo de dor? E se for dor psicológica, que em muitos casos é diagnosticado como até pior do que a dor física? A maioria dos seres vivos não tem essa consciência ou esse poder de escolha. Nós temos. E eu digo escolha mesmo porque tem gente que gosta de sentir dor, né? Então aí é de cada um, né? Mas essas pessoas são exceção. Eu vi outro dia um caso de suicídio assistido que foi negado a um cara lá na Inglaterra. Ele não mexe nada do pescoço para baixo. Ele não quer mais viver. E ele entrou com um pedido lá para poder ser morto, mas só que foi negado. E as instituições pró-vida lá da Inglaterra comemoraram essa situação. Como eu já tinha dito no vídeo da Pepsi, pró-vida é o meu saco, né? Porque essas instituições são pró o próprio umbigo, né? Porque se fosse no furico delas, eu duvido que a coisa fosse assim. Eu duvido que elas pensariam dessa forma. Mas olha, isso tirou muito a minha esperança no mundo, viu? Porque eu até entendo que talvez no Brasil, sabe, que é um país que a gente ainda vê muito dessas atrocidades, que isso acontecesse. Mas na Inglaterra, sabe, primeiro mundo, o pessoal já tá lá muito mais desenvolvido, aconteceu um atraso desses, sabe, eu fiquei bastante decepcionado. Pô, sabe, tinha a foto do cara chorando, da esposa amparando ele, sabe, os próprios familiares aceitam que ele quer morrer e que ele tenha direito de morrer, sabe, ele já pôs na balança. A vida dele vale menos do que essa dor física e psicológica, enfim, que ele sente, sabe, ele pôs na balança, ele escolheu. Você não pode negar esse direito a essa pessoa. E aqui vale a pena definir 3 termos, tá? Distanásia, procedimento de prolongar por meios artificiais a longo prazo a vida de um indivíduo incurável. Ou seja, é prolongar o processo de morte certa. Não é prolongar a vida, é prolongar o processo de morte. Ortotanásia, que a tradução seria morte correta. Significa exatamente o oposto da distanásia. É deixar a vida seguir seu fluxo, não tentar reanimar ou executar procedimentos médicos que prolonguem artificialmente a vida da pessoa. Apenas são dados paliativos para a dor, para que seja uma morte digna, ou seja, morfina, analgésicos, etc. Apenas o médico pode fazer a ortotanásia, e não é considerado crime porque a morte seria inevitável. Este ano, o CRMed, no Conselho Regional de Medicina, no Brasil, passou a aceitar o testamento vital, ou seja, quando o indivíduo manifesta sua vontade por escrito de que não quer ser mantido vivo por aparelhos em casos irreversíveis. E temos a eutanásia, que é a morte provocada por sentimento de piedade ao sofrimento da pessoa doente. Se a doença for curável, a pessoa que fizer a eutanásia é condenada por homicídio qualificado. Ponto. Se for incurável, ou seja, não tiver jeito, pode ser condenada por homicídio privilegiado ou como auxílio a suicídio. Ou seja, você tem uma redução de pena de até 6 vezes aí. Ou seja, mas você vai ser preso do mesmo jeito. Ou seja, se alguém desliga os aparelhos desse coitado, o cara é preso por homicídio. E quer saber, se fosse eu nessa situação e visse um ente querido meu que quisesse morrer realmente, deixasse manifestada essa vontade e eu tivesse condições de desligar os aparelhos ou de matar a pessoa, eu ia ser preso por assassinato com gosto. Sabe? Vou lá pro bandejão lá da prisão, cabelo raspado e tal, tomar tapa na cabeça. Vou com gosto, porque é a minha consciência tranquila de que eu ajudei uma pessoa que não queria estar viva e que estava sofrendo, sabe, a abreviar o seu sofrimento. E nesse ponto, eu acho que a minha consciência vale muito mais do que a lei dos homens. Mas o engraçado é que esse tipo de frieza que essas instituições pró-vida demonstraram com esse coitado desse homem, e eu chamo de frieza mesmo, elas não demonstram, por exemplo, com outros animais. Nessas horas é melhor ser um cachorro ou um cavalo, por exemplo, que é sacrificado para que não sofra. Na verdade, esse termo é meio que esquisito, né? Porque se você vai ser morto para não sofrer, então não é um sacrifício, né? O sacrifício implica em sofrimento, mas tudo bem. E por que as pessoas sacrificam um cachorro doente, por exemplo? Por compaixão. Compaixão essa que essas instituições pró-vida, pelo visto, parecem não demonstrar pela própria mãe entrevada numa cama de UTI. E isso é coisa nova, viu? Se você for ver em tempos mais antigos, a misericórdia era justamente considerada uma morte rápida. Quando era pedida misericórdia numa sessão de tortura, de sacrifício ou em algum julgamento, o juiz determinava se ia ser com misericórdia, ou seja, uma morte rápida, ou sem misericórdia, ou seja, o cara ia ser torturado até morrer. Eu sempre lembro do final do Coração Valente, quando o Wallace já tinha sido preso e estava lá sendo torturado até a morte. E o pessoal começou a gritar misericórdia, assim, sabe? O pessoal, mercy, mercy! E ao invés de gritar por clemência, o Wallace grita assim, freedom!
Então, né, e aí os caras continuam descarnando ele de baixo pra cima lá, eles não mostram isso no filme. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo concorda que nessas situações é melhor morrer do que ser torturado. É melhor ter uma morte rápida do que uma morte agonizante. Por isso que as pessoas começaram a utilizar morfina, analgésicos, justamente para aliviar as dores da agonia que as pessoas sentem quando estão na hora da morte. Antes, você tinha aquelas cenas que você vê naqueles filmes antigos, né, da pessoa agonizando, gritando na cama, os familiares em volta, todos olhando, sem poder fazer nada, tal. Uma cena completamente degradante e extremamente desnecessária nos dias de hoje. Ou seja, limitação da dor. Quando a dor vale mais do que a morte. Ou seja, eu prefiro acabar com a minha vida do que manter essa dor. Enfim, nenhum ser vivo tem como fugir da morte. Bom, talvez uma bactéria ou uma esponja. E eu vou dizer algo que talvez choque algumas pessoas. É praticamente impossível viver sem matar nada. Na verdade, isso foi uma aproximação grosseira. É impossível viver sem matar nada. A gente mata bactérias e protozoários com antibióticos, ou mesmo com as defesas do nosso organismo. A gente come vegetais, muitas vezes é preciso matar um vegetal inteiro para comer, tipo um pé de alface. Mas eu digo mais, é impossível viver sem matar nada que sinta dor. Nós matamos ácaros, eles são microscópicos, eles estão em vários lugares, eles são muito pequenos. E a gente mata eles o tempo inteiro. E os ácaros são animais, são artrópodes, eles têm cérebro e eles têm capacidade de sentir dor. E a gente mata ácaros o tempo inteiro. Quando você bebe água não filtrada, e muitas vezes você acaba fazendo isso, mesmo se eu tomando banho, por exemplo, você acaba ingerindo e digerindo, claro, portanto matando, pequenos animais que são filhos menores, como rotíferos, gastrótricos e etc., que têm cérebro, têm sistema nervoso central e têm, portanto, capacidade de sentir dor. E a gente digere eles e mata eles com muita frequência sem ver. A maioria das pessoas mata baratas quando aparece na casa delas. Moscas, mosquitos, todos eles têm capacidade de sentir dor, pelo menos em teoria. Você pisa em formigas. Aliás, né, vale uma digressão aqui, né, a individualidade com relação a esses animais sociais é diferente, né. Apesar do indivíduo formiga poder sentir dor, né, ele não liga para isso porque eles estão unidos por um bem maior, né? Na verdade, todo formigueiro, colmeia, cupinzeiro, enfim, pode ser considerado como um indivíduo só, né? Um meta-indivíduo, que o pessoal chama, né? Um meta-organismo. Né? Então, quer dizer, matar uma formiga, você gera dor naquele indivíduo da mesma forma que você gera dor arrancando um pedaço da sua pele. Então, assim, mas de qualquer jeito você mata um indivíduo formiga, você mata um indivíduo abelha, dependendo da situação. Se você anda de carro, você mata um monte de bichos porque eles batem no seu para-brisa, porque eles estão andando no asfalto na hora que você passa por cima deles, porque eles batem no motor do carro. Se você anda de bicicleta, a mesma coisa. Se você anda de moto, a mesma coisa. Se você anda de avião, a mesma coisa. Você sempre vai matar um monte de bichos que não estavam pedindo para morrer. Você come muitos animais, mesmo que você seja vegetariano, porque você engole insetos na hora que você está dormindo, porque você come junto com as plantas. Você às vezes come uma planta, você engole algum inseto pequeno demais para ser visto a olho nu, ou algum ovo, né, alguma larva, alguma coisa assim. E mesmo que você lave muito bem para não comer, você matou de qualquer jeito, porque você jogou água abaixo lá na torneira. Mas tudo bem, a maioria desses animais é morto de maneira involuntária, né? Você não está querendo matar o animal porque ele cruzou o teu caminho no seu carro, ou porque ele estava na folha de alface que você vai comer. Além do que, a grande maioria são invertebrados e, como eu falei, eles têm uma maneira diferente de sentir dor, talvez, não sei, a gente não sabe. Arrancar a cabeça da barata não é matar a barata. Mas será que ela sente dor ao ter a cabeça arrancada? E uma mosca semi-morta depois de uma cacetada? Ela continua mexendo assim, né? Tendo aquelas contrações da perna, às vezes da asa. Será que ela está sentindo dor? Será que aqueles estímulos de movimento estão indo para o cérebro e gerando uma reação de dor? Para onde estão indo esses estímulos? Sabe, a dor é igual à nossa, pra gente saber se o bicho está sofrendo só porque ele está se mexendo, lembrando aquele caso da lacraia. Nós temos uma ideia muito melhor com animais com parentesco mais próximo ao nosso, né, os vertebrados. E mesmo assim é difícil. Como que um peixe reage à dor? Sabe, a cara dele é sempre a mesma, a gente sabe como ele reage à asfixia, mas a asfixia está gerando dor no peixe? Que tipo de dor ele sente? No Butantã existem muitos casos de serpentes, né, que são alimentadas, e aí o pessoal alimenta com os ratinhos, e geralmente vai, digamos, uma jararaca, uma cascavel, ela come 3 ratinhos por refeição, digamos assim. Eles jogam um de cada vez. Às vezes ela não come o terceiro. E tem vários casos documentados de que aquele ratinho terceiro que não foi comido e não foi morto, come a cabeça da cobra. Tem vários casos documentados. Tanto que agora você tem que retirar os ratinhos que não são comidos para não perder as cobras. Como é que a cobra, sabe, mesmo que ela esteja saciada, ela não quer comer o ratinho, como é que a cobra deixa o rato ir comendo a cara dela até sobrar só o pescoço e não reage? E não reage, sabe? Como é que é a sensação de dor desses bichos? Será que realmente ela é parecida com a nossa sensação de dor? Será que sente dor até? Você começa até a se perguntar, né? Será que o bicho sente dor, né? Quando chega nesse extremo, né? Agora, mamífero é ponto pacífico. Quase todos eles sentem dor e, de alguma forma, igual ou indiferenciada da nossa. Afinal, nós somos mamíferos. Inclusive, usando o exemplo da cobra que eu dei, eu conheço um monte de gente que cria cobra em casa e dá ratinho pra ela comer. E você vê
vê que a cobra às vezes demora para achar o rato, mas o rato não. O rato não demora para achar a cobra. E ele fica apavorado e desesperado de saber que ele está preso num aquário com um predador natural dele. E isso, de alguma forma, é um tipo de dor. É uma dor que é estimulada pro rato, né? Até a cobra dar o bote nele. Aí tudo bem, na natureza isso também acontece, mas na natureza o rato não tá preso num aquário, né? Ele pode fugir se ele quiser, ele tem essa chance. E aí eu fico pensando, será que não seria mais misericordioso com o rato, já que a cobra tem que ser alimentada de qualquer forma, né? Fazer igual um amigo meu faz, que ele também cria cobras, mas ele mata o rato por traumatismo cervical antes de dar pra cobra. Pra cobra não faz diferença, porque a cobra ela seguia por temperatura, né? Não por movimento. Então, quer dizer, ela vai ver o rato quentinho lá e vai comer ele de qualquer jeito. Mas ao invés de gerar toda aquela tensão, ansiedade, aquele medo, todo aquele desespero e a dor pela morte, por constrição ou por veneno, enfim, que seja que o rato vai sofrer, mas ao invés disso, ele mata por traumatismo cervical, que é uma morte bem rápida, né? E dá o rato morto para a cobra. Será que essa morte não é mais digna do que simplesmente largar o rato lá e deixar a cobra fazer o serviço dela? Será que isso não é compaixão? Bom, então eu deixo aqui o resultado das minhas reflexões e a minha opinião. A morte é sempre associada com algo ruim, e o nosso instinto de sobrevivência nos faz evitar a morte, ou tentar evitar a morte. Se não fosse esse instinto, a vida não teria chegado onde chegou, né? Se vocês quiserem ver como que seria um exemplo disso, vocês podem ver um filme que é horroroso, mas que ele ilustra bem esse exemplo, que é Fim dos Tempos, acho, se não me engano, que em inglês acho que é The Happening, alguma coisa assim, né? Que ele ilustra como seria o mundo sem esse instinto de sobrevivência. Mas a consciência que nós temos nos deu o poder de escolha. E caso a dor que nós estejamos sentindo seja mais forte do que o que a gente pode suportar, a gente prefere morrer. A gente pode optar pela morte. Há exemplo da dor intensa, da tortura, do sofrimento, enfim. Ou seja, a morte não é necessariamente a pior coisa que pode acontecer. Aliás, dependendo da sua interpretação de vida ou de como as coisas estão acontecendo na sua vida, ela é a melhor coisa que pode acontecer. A morte, a meu ver, ela não é um castigo. Na verdade, dependendo do que for, ela é até um alívio. A morte é a misericórdia, é o fim da dor. Aliás, meio budista isso, né? Eu já vi muita gente comentando em casos assim, tipo, se eu pego o desgraçado que fez isso, eu mato ele. E muita gente acaba fazendo isso mesmo. Como se a morte fosse um castigo para a pessoa que morreu, sabe? Como se matar a pessoa fosse ou corrigir o crime que ela cometeu, ou fosse, sabe, aliviar a dor que a pessoa tá passando, sabe? Como se a morte fosse fazer o sujeito pagar pelo que fez. Ninguém sabe. Às vezes a morte vai ser a melhor coisa que vai acontecer pro sujeito. Sabe? Às vezes o cara é bandido, estuprador, sei lá o que, e a vida dele é miserável. O cara tá até feliz de morrer. Ninguém sabe o que acontece depois da morte. Se é que acontece alguma coisa. E é por isso mesmo que eu defendo a justiça em vida. E também por esses motivos que eu sou contra a pena de morte, mas isso daí eu vou discutir em outro vídeo que eu também vou usar esse aqui como base. Ou seja, a morte não é necessariamente a pior coisa que pode acontecer. Sabe? Dizer que vou matar o sujeito. Às vezes você vai matar o sujeito e aí, bela merda. E o conceito de misericórdia também é, por nós, extensivo a outros seres vivos. E dê um exemplo, por exemplo, de sacrificar um gato doente. Vai sofrer muito, não sei o que, você mata ele para ele parar de sofrer. Mas o gato não tem isso. Não importa, por exemplo, que o gato despedace um passarinho vivo, né? Que às vezes é uma coisa que o gato faz. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de antropomorfizar os outros animais, de transformar, dar a eles características humanas, como se fosse uma fábula de Esopo. Nem todas as características dos animais podem ser extensíveis aos humanos. Eu vejo muita gente que às vezes comenta que o gato é ruim porque ele despedaçou um passarinho vivo. O Lucas, do canal Li Finalmente, ele comentou recentemente que ele estava vendo um vídeo, né, que era exatamente, acho que era um leão comendo um boi, sei lá o que era, né? Alguma coisa assim, que era uma predação e o bicho sofria muito ao ser devorado. E as pessoas negativaram o vídeo, faziam mensagens de ódio com relação ao leão. Tipo, sabe, esses bichos não têm a moralidade humana. Se é que eles têm alguma moralidade, sabe, você não pode antropomorfizar esses bichos, né? Dar a eles essas características. E nem ficar com raiva do bicho. Inclusive, o gato ou o cachorro que você vai sacrificar para evitar que ele sofra, eles não vão ficar gratos a você. Você tem que ter consciência de que você está fazendo isso por você. Você sofre ao ver esses animais sofrendo e por isso você prefere aliviar a dor deles. Mas é porque aí você para de sofrer, porque você não está vendo o bicho sofrendo. Porque se fosse na natureza, sabe, o bicho ia agonizar até morrer, sim. Se não fosse pelos seres humanos, um cachorro agonizante ia continuar agonizando até morrer. E nenhum outro ser vivo que não fosse um ser humano ia dar um fatality no cachorro só porque ele está lá agonizando, por pena dele, por dó dele. A moralidade, o senso de justiça, a pena ou a compaixão
compaixão, são características humanas, ou no máximo extensíveis até certo nível para outros primatas, né? Eu já vi casos de chimpanzés e gorilas assim, e talvez algum ou outro mamífero, sabe? Você pode até dizer que talvez um cachorro tenha compaixão, não sei. De qualquer jeito, ainda que tenha, não é no mesmo nível que a gente. A compaixão, a pena, o amor, assim, elas não são coisas transcendentes e etéreas que estão flutuando pelo vazio. Pelo menos não é isso que se mostra em qualquer outro lugar que tenha ausência de seres humanos, né? Ou de qualquer outra criatura capaz de sentir isso, sabe? Não existe compaixão em Marte, por exemplo, ou mesmo não existe compaixão no mundo dos insetos. E para terminar, eu concluo também que, tanto no nosso país quanto na Inglaterra, se você ficar entrevado, sem chance de cura, e você quiser acabar com a sua vida, é muito melhor você ser um cachorro do que ser um ser humano. Bom, gente, ficam essas reflexões aí para vocês, e eu vou estender mais isso nos meus próximos vídeos sobre o assunto, certo? Então, um abraço para vocês, falou!